A Justiça Federal em Brasília decidiu negar um pedido feito pelos deputados federais Nicolas Ferreira e Alexandre Ramagem para barrar a indicação do advogado Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal. Na petição, os congressistas afirmaram que Zanin é amigo íntimo e advogado particular de Lula, o que iria ferir os princípios constitucionais de impessoalidade e moralidade. Mas o que eu quero trazer para vocês? O juiz diz o seguinte, que o Lula tem o direito de indicar quem ele quiser e que nenhuma dessas questões barraria essa indicação. Como é que você vê essa decisão da Justiça Federal em relação a Zanin, hein, Gustavo Segré? Que está certa. É uma atribuição do presidente da República. Os senadores poderão ter a responsabilidade de, em função de uma sabatina justa, fazer algumas perguntas. Por exemplo, uma das perguntas poderia ser para o Zanin se o Lula foi inocentado. Essa seria uma boa pergunta. E se ele dizer que sim, ele não tem conhecimento jurídico, estaria impossibilitado de ocupar o lugar. Se ele disse que não, estaria destruindo a narrativa de muita gente. Inclusive, o juiz fala isso, viu? Que Lula tem o direito, sim, de indicar e que nada o barraria. Agora, cabe ao Senado fazer a sabatina e entender, de fato, se Cristiano Zanin tem competência e condição para assumir esse cargo neste momento. O Alan Gani. Exatamente, né? A indicação é uma prerrogativa da Presidência da República, da instituição Presidência da República. Cabe ao Senado aceitar ou não, barrar ou não. Agora, o ponto é que a indicação do presidente da República, não necessariamente esse futuro ministro vai o favorecer. A gente já viu o caso, por exemplo, do Joaquim Barbosa ou do próprio Nunes Marques dando decisões contrárias ao Bolsonaro. O ponto é que, no caso do Zanin, é uma relação muito próxima, é uma relação onde ele foi advogado do Lula. E o Lula só ganhou a eleição, inclusive, por conta do Zanin. Então, teria aí um conflito de interesse patente, né? E aí eu me pergunto, será que ele se declararia suspeito em algum julgamento? Por exemplo, Dias Toffoli, em muitos julgamentos, já foi advogado do PT lá atrás, ele não se declarou suspeito. E aí, não basta ser honesto, você tem que parecer honesto. Agora, o Fábio Peperno, a gente tem um movimento de parlamentares da oposição pedindo que ele fosse barrado. Como é que você vê essa atitude desses dois deputados, Nicolas Ferreira e também o deputado Ramagem? Puxa, jogaram para torcida. Um deles, inclusive, é muito ativo no YouTube, nas redes sociais. Então, certamente ele vai arrumar bastante acesso, engajamento, assunto e tal. Parabéns para ele. Fez o papel dele. Ele foi eleito para isso, inclusive, e por esse público. Eu fico tranquilo que o presidente da República não tenha indicado, por exemplo, nenhum juiz ninguém da 13ª vara lá de Curitiba, porque essa tem sido muito assunto nos últimos dias. Agora, como eu disse antes aqui, essa indicação é como se fosse o terrivelmente evangélico versão Lula. Mas sabe uma coisa, Peperno? Recentemente eu conversei com um juiz e ele faz parte de um grupo de juízes que alguns deles têm bastante simpatia por Lula. E eles disseram que no caso de André Mendonça, e eu usei essa comparação exatamente como você colocou, eles falaram, mas André Mendonça é mais competente que Zanin. Mas aí é um juízo de valor desses juízes, é possível que alguém pense diferente. Agora, o André Mendonça era íntimo da família Bolsonaro. Eu me lembro que no dia lá da sabatina, no Senado, a primeira-dama dava pulinhos, assim, e com o dedinho para cima no momento... Mas o que foi, Gani? Eu vejo que a relação do Zanin é muito mais próxima. O Zanin, ele foi advogado do Lula e mais... Ele foi responsável direto para o Lula se tornar presidente da República. E nem sempre... Você sabe por quê? É diferente. Por que eu fui contra a indicação do André Mendonça na época? Eu também fui contra. A do Zanin eu sou contra por isso que eu disse. A do André Mendonça, além da proximidade, o André Mendonça, como ministro da Justiça na época, foi o responsável por processar muitos opositores do governo com base na falecida Lei de Segurança Nacional. Inclusive o rapaz que publicou aquele outdoor lá, Bolsonaro não vale um piqui ruído. E ele tentou enquadrar o autor desse outdoor na Lei de Segurança Nacional. Gustavo Segré, tenho 30 segundos para você. Não, simplesmente, Evandro, pensar aqui na Argentina, a presidente, a vice-presidente, mas presidente de fato, Cristina, foi absolvida de um dos processos. E curioso, sabe por quê? Porque o COAF daqui
depende do governo. O que queria fazer o Haddad e o Lula com o COAF de lá. Ainda bem que o Congresso não permitiu.